Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no programa De Boa com Lupax, um programa do Grupo Lupax que traz com você reflexões, orações, entretenimento, entrevistas, enfim. Mas hoje, de forma muito especial, bebendo da Palavra de Deus, nessa semana que é a grande semana do cristianismo, a Semana Santa. Semana Santa, tempo de entrar com Jesus nesse grande mistério de entrega de vida por amor, e um amor que se deu por mim e por você. E é nessa realidade que então somos chamados a viver e a celebrar este dia, um dia que com certeza é presente. O dia é presente porque foi Deus que nos deu. Então que nós possamos, dentro dessa real significação que damos ao nosso agora, nós possamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, fazendo com que, de fato, a nossa vida seja um dom, a nossa vida seja verdadeiramente enxergada por nós, claro, por primeiro, que já foi enxergada por Deus como um dom maravilhoso nesse mundo. E que você, então, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que forem chegando. Então, que nós possamos entender que a nossa vida é um dom, e esse dom precioso não pode se perder nas suas dores, nas suas intempéries, nos seus desafios cotidianos, porque você é precioso, é preciosa diante dos olhos de Deus. E nós estamos então no nosso programa de Boa com Lupax nesta terça-feira para dizer: Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir com a minha vida, eu quero fazer com que a minha vida seja o transbordo do teu amor onde quer que eu passe. Então vá curtindo, vá rezando essa canção que está agora, porque nós desde o ventre de nossa mãe fomos escolhidos para algo grandioso. E Deus espera de você esse seu sim, espera de mim esse meu sim, todos os dias de forma especial no nosso hoje. Então, antes de iniciarmos também, já quero pedir para você que vai estar acompanhando o nosso material aqui no nosso canal do YouTube, já curte, já comenta, já compartilha e já se inscreve também em nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha aqui agora também pode nos seguir e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então você está no programa de Boa com Lupax, um programa apresentado pelo diácono Luciano Almeida. Sejam todos muito bem-vindos. Filho Salvador, eu espero em ti. Pois bem, meu querido e minha querida, hoje nós vamos refletir a Palavra de Deus. Nessa semana, como eu disse, é a Semana Santa. E nós vamos então beber da palavra que Deus nos traz hoje, na primeira leitura da liturgia. Deixa eu só ajeitar isso aqui. E também, essa leitura é retirada lá de Isaías 49, de 1 a 6. E também rezaremos a partir das provocações de uma leitura lá da origem do cristianismo, lá do século IV, para você ter uma ideia. Uma pregação do nosso bispo Basílio Magno. Isso é interessante porque a Igreja Católica, ela bebe da sua tradição não de forma aleatória, mas ela bebe da fonte daqueles homens e mulheres que de forma grandiosa colocaram sua mente, seu coração para pensar e raciocinar a fé e dar bases à fé, tanto racional como de fé. E nos seus escritos, nas suas pregações, até hoje se perpetuam, ajudando a Igreja de Cristo a perceber o quão preciosa ela é e o quanto a nossa missão ela é fecunda neste mundo, para tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado por tantos homens e tantas mulheres. Tá bom? Então vamos lá. Na primeira leitura, é aquela leitura da passagem de Isaías que diz assim. Preste atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse:
Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, me permitam, vamos juntos refletir, beber dessa palavra. É interessante como Deus vai nos chamando. Eu não sei se você percebeu o quanto Deus nos quer. Desde o ventre de tua mãe, Deus já pensou em você. Desde o ventre de sua mãe, Deus te consagrou, me consagrou, para que possamos tornar o nome dele conhecido e amado nesse novo Israel, nessa nova Jerusalém, que é o mundo atual. E aí é interessante que o quão é preciosa, quantos de nós não percebemos hoje a grandiosidade que é o dom da sua vida. A sua vida é um dom, rapaz. A sua vida é um dom, moça. Acorda. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é alguém precioso, preciosa aos olhos de Deus. Hoje mesmo, meu irmão, minha irmã, você ou alguém neste mundo vai estar tentado a entender que a sua vida não é uma vida pensada e querida por Deus. Que é isso? Hoje, os nossos irmãos estão adoecidos, estão esquecidos da sua dignidade de filhos amados de Deus, de que são imagem e semelhança de Deus e que vieram para governar este mundo, este templo, para colocá-lo a serviço de Deus. E eu quero te convidar agora a olhar para a sua vida. Agradeça a Deus pelo dom da sua vida, meu irmão, minha irmã. Agradeça o dom dessa chama que agora queima no teu coração. Seu coração bate e é dom de Deus. Sua mente pensa, seu corpo trabalha e é dom de Deus. Alguém quis que você nascesse. E este alguém tão amoroso, tão cheio de amor, porque Ele é amor. Ele decidiu provar esse amor a mim e a você quando seu Filho se encarnou. Quando seu Filho se fez presente nesse mundo e deu passos em direção à cruz para entregar aquilo que era mais semelhante a nós, que era a sua vida aqui nessa terra. Não uma vida que iria parar, mas uma vida que iria ressuscitar. E assim Deus também com certeza hoje quer dizer para você, filho amado, filha amada, levanta. Ainda há um caminho a percorrer, ainda há uma direção a ser trilhada, porque eu quero que a sua vida seja um dom, seja a luz nas nações. Eu quero que a sua vida possa fazer com que outras vidas se acendam para mim. Porque eu te escolhi. E olha interessante, né? Deus fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada. A sua vida é uma flecha lançada por Deus no mundo. Como é que está esse coração? Como é que está essa mente? Como é que está você enquanto pessoa? Será que você tem cuidado neste tempo dessa flecha que vai com certeza, que está vivendo uma missão específica neste mundo? Essa é a grande questão. Primeiro, tomar consciência. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou chamado a viver também essa consciência, numa consciência que se dá, que se coloca diante deste Deus. E ao se colocar, se entende como espada afiada, se entende como alguém que é protegido. Quantas vezes nós somos protegidos por Deus? Você sabe, você com certeza percebe quando algo é um livramento na sua vida. Você sabe quando Deus quer fazer da sua vida um livramento para a vida do outro. Quando Deus quer te utilizar para livrar o outro de algum mal. E é sim, é a palavra de Deus que vai dizer,
Você é espada afiada, Luciano. Você é espada afiada, Pretinha. Você é espada afiada, Rodrigo. Você é espada afiada, Júcia. Cada um de vocês aqui são espadas afiadas de Deus lançadas no mundo. Não se desespere diante das injúrias, não se desespere diante dos tormentos, não se desespere diante das incertezas. Essa é a grande graça que Deus quer que nós pensemos. Se fortaleça, beba de mim, esteja em comunhão comigo e você com certeza cumprirá a sua missão. E aí a palavra ainda continua, né? E disse-me: tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Ou seja, você é meu servo, João, Maria, onde eu serei glorificado. A sua boca vai falar sobre Deus no mundo. A sua vida precisa dizer ao outro: ei, existe um Senhor que por amor, e esse amor expresso na vida do seu filho, entregou a própria vida por você. Não se desespere. A sua vida tem sentido. A sua vida tem um destino, e esse destino é se tornar luz nas nações, é se tornar flecha de nosso Senhor para levar a sua palavra, para levar o seu conhecimento, e no seu conhecimento levar a verdade de Jesus, não a sua verdade, não a minha verdade. E aí, claro, cabe a mim, a você entender nesse lugar, nesse contexto católico de ser, ou não, mas nesse momento falando para o católico, entenda-se como aquele que é chamado a abrir a boca, a falar sobre Jesus neste mundo, nesta época tão exponencial. Quantas pessoas morrem por não ter sido anunciado o nome de nosso Senhor? Quantas pessoas morrem porque não entenderam que sua vida é um dom precioso de Deus? Quantas crianças, quantas vidas têm sido ceifadas mesmo antes de colocar o rosto nessa terra? Porque alguém não entendeu que a sua vida é um templo, é uma flecha, é uma graça, é um dom de Deus e acabou entregando a sua vida de forma aleatória. Alguém que não em comunhão com seu corpo gerou uma vida e essa vida foi renegada muitas vezes. Até quando nós iremos trilhar esse caminho? Então, neste dia, nessa terça-feira, Deus nos chama com certeza a viver uma experiência nova. Agora, Deus não vai invadir o seu coração nem o meu. Deus quer que tomemos consciência dessa preciosidade que é a nossa vida. Deus quer que nós nos reconheçamos necessitados dele. Não para ficar, digamos assim, acomodados diante dessa realidade, mas para dizer: Senhor, eu quero te servir. Ora, te servir aonde, Senhor? Servir a Deus aonde, diácono? Meu irmão, minha irmã, no próximo, mais próximo. Não fique inventando muita coisa grandiosa. Ei, como é que você está tratando o seu esposo? Como é que você está tratando a sua esposa? Como é que você está tratando os seus filhos? Como é que você está se dando nesses próximos, mais próximos? Que é a sua casa. Viva essa plena comunhão com Deus na sua casa, por primeiro. Sirva a sua casa, se dê por amor em sua casa. E à medida que você for se dando, você vai percebendo que a sua vida vai enchendo de sentido. E as pessoas ao seu redor estão felizes, estão também fortalecidas, porque elas se entendem como alguém que é precioso, preciosa. A neurociência vai dizer que nós precisamos, a neurociência vai dizer aquilo que Deus já disse, né? Aquilo que Deus já disse, muitas vezes a neurociência quer dizer na atualidade, né? Mas a gente se permite entender a neurociência hoje e o desenvolvimento humano. Eu fico olhando, né? Deus já disse isso, que Ele nos ama, que Ele nos quer, que a nossa vida é um dom precioso, que é dado e ganha sentido à medida que nós vamos servindo a outra pessoa. E a neurociência vem hoje dizendo: olha, sua vida é um dom, você precisa se sentir servidor do outro, enfim, em tantos aspectos. Você precisa se sentir pertencente, né? Você precisa se sentir amado, querido, desejado, acolhido. E Deus já fez isso, já te acolheu, já te disse a quem você pertence. A sua vida pertence a Ele. E a leitura hoje de Isaías vem então confirmar tudo isso. Deus nos quer. Deus quer que você tome consciência que você é precioso desde o ventre da sua mãe. E é isso que nós lemos hoje na primeira leitura. A sua vida foi escolhida a dedo. É isso que a leitura vem nos trazer hoje. E Deus quer nos fazer flecha desse mundo para levar a palavra dele. Deus, olha,
Olha o que diz: tu és o meu servo, ou seja, eu sou um servo de Deus, você é uma serva de Deus, em quem serei glorificado. Ou seja, à medida que eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, a minha vida se torna a glorificação do Pai. E aqui é interessante, né? Como a minha vida glorifica ao Senhor, as minhas atitudes glorificam ao Senhor, as minhas escolhas têm glorificado ao Senhor, a minha atitude com meu esposo, minha esposa, meus filhos têm glorificado ao Senhor. E se tem glorificado, Deus vai dizendo: e eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Quantas são as vezes que muitas vezes o nosso trabalho, a nossa doação como pai, como mãe, a nossa doação como pessoa humana, nos relacionamentos com os amigos, no trabalho, muitas vezes não é sentido ou não percebido como nada, mas Deus já te escolheu, Deus já te deu aquilo que é necessário. Você não precisa de aprovação de A, de B ou de C, né, para permanecer nessa sua... É claro que se tiver esse reconhecimento, quer dizer que o outro também está em comunhão com Deus. Porque quem está em comunhão com Deus valoriza o outro, acolhe o outro, faz com que o outro se sinta amado, querido, desejado, acolhido, abraçado fraternalmente. Não paparicado, mas desejado, amado, querido, valorizado naquilo que ele é, filho amado de Deus, filha amada de Deus. E aí, claro, você precisa também se perceber, se valorizar. Por primeiro o amor próprio. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se você não se amar, se você não perceber a sua dignidade de filho amado de Deus, se você não se reconhecer imagem e semelhança de Deus, se você não entender a sua grandiosidade, não vai ser o outro que vai entender. E aí aqui sim, esses elementos da neurociência vai nos ajudando a entender. Quando eu não estou num lugar propício para que eu floresça, eu preciso ter a coragem de dar passos, de ir adiante, de mergulhar em águas mais profundas, de avançar para águas mais profundas e ali responder a esse chamado de Deus. E ali verdadeiramente entender que a minha vida não é em vão. E aí perceba que Isaías ainda vai dizer: e agora diz-me o Senhor, Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo, desde o nascimento, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Essa frase me chamou muita atenção, esse versículo, e preste atenção, ó. Ele me escolheu, ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Quem é o seu Israel? Quem é o seu Jacó? Muitas vezes pode ser esse Jacó, esse Israel, pode ser sua família, pode ser seu esposo, pode ser seu filho, pode ser o seu irmão de comunidade, mas nós fomos chamados para resgatar a vida de muitos. Perceba isso aqui, ó. Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo, fazendo o quê? Que eu recupere. Quantos Jacós estão perdidos por aí? Quantos Israéis não estão unidos a Deus? Quantas pessoas, quantas vidas humanas não estão unidas a Deus e a sua vida é canal da graça? Está entendendo onde passa tudo isso? A minha vida é um canal da graça, a sua vida é um canal da graça. Agora, se você não se cuidar, quem vai cuidar? Se você não se zelar, se você não tiver intimidade com Deus, se você não se fortalecer, como você vai caminhar? Como você vai dar essas respostas de se entender como filho amado, de se entender como flecha de Deus nesse mundo, de se entender como aquele que vai servir a Deus, recuperando tantos Israéis por aí, recuperando seu esposo que pode estar perdido, recuperando sua esposa que pode estar perdida, recuperando a sua família que pode estar perdida porque você em algum momento abandonou essa realidade. E aqui, claro, não tem como não falar famílias. Se a gente não se recuperar, se a gente não se restaurar, tudo mais será destruído, tudo mais será degradado, todas as relações sociais elas serão, né, esfrangalhadas.
Diácono, quando o senhor fala sobre isso, parece até que a família, né, lá no Jebe-Jebe, eu escutei esses dias, né? Estão valorizando muito quando se fala na família, né? Pai, mãe e filhos, parecendo até que não se valoriza as famílias que são formadas por mães solos, pais solos. Ei, peraí, meu irmão, não causemos confusão. A família é desejada por Deus, homem e mulher, unidos em amor, chamando Deus para esse centro. São então colocados como servos de Deus para viver esse itinerário de amor no seu matrimônio. Estou falando de matrimônio. E nesse matrimônio, Deus presente, gera-se frutos. E esse fruto, quando bem resguardado, quando bem cuidado, por um e por outro, como uma família que se ajuda. E ao falar em família que se ajuda, em família que se ama, não está dizendo que a família é perfeitinha, não. Perfeição é só em Deus. Agora, nós não podemos deixar de falar da família desejada por Deus. Sim, as outras famílias surgiram porque homens e mulheres não assumiram essa missão de serem servos e servas de Deus dentro do seu matrimônio. E quando falo isso, falo dentro de uma estatística, né? A estatística atual diz que de cada 10 casamentos, né? Não vou falar agora no matrimônio, mas de cada 10 casamentos, 8 se acabam em menos de 2 anos, numa média de 2 anos. O que será isso? Se não seres humanos que não se entendem como pessoas, como servos e servas, que se doam por amor, que se complementam por amor, que se colocam para servir um ao outro, para que cada dia mais sejam felizes, cuidando de um filho, de uma filha que vai surgir daquele amor, para que aquele filho, aquela filha seja uma família fortalecida no mundo mais tarde. Então alguém deixou de fazer algo quando temos uma mãe solo e um pai solo. E a gente precisa acolher essas pessoas, a gente precisa amá-las, a gente precisa auxiliá-las, sim. Mas a gente precisa se preocupar como é que estão as famílias que ainda estão de pé. O que é que eu posso fazer para restaurá-las? As famílias que vão se formar quando eu vejo um jovem e uma jovem unidos ali, já se paquerando, já desejando namorar, noivar, trilhar um caminho. Eu preciso incentivar que eles façam o caminho correto, porque uma vida vai surgir dali daquele amor. É provável. E essa vida, quando surge e ela fica desprovida, com certeza ela vai ser mais um ser humano sofrido, ferido. E Deus quer nos escolher hoje, dizendo assim: filho amado, filha amada, eu te escolhi desde o ventre de tua mãe para que você seja a minha flecha, para que você seja o meu anunciador, para que você seja um restaurador de Israel. Você traga vários Israéis para mim, porque eles estão desunidos. A sua vida, quando ela está aprumada no Senhor, quando ela está arraigada no Senhor, não estou dizendo que você é perfeitinho. Caiu, levante, vá buscar a confissão. Caiu, levante, vá buscar a Eucaristia. Caiu, levante, vá trilhar o caminho que Deus desejou para você, não o caminho que o demônio deseja para você ou lhe sugere. É essa a realidade que nós estamos vivendo. Quantas famílias precisarão ser desfeitas para que eu e você acordemos que Deus nos quer como seus servos? E a família é a célula dessa vitalidade que a sociedade está sofrendo hoje. A sociedade está ferida porque existem famílias feridas, famílias construídas de forma errada, famílias construídas de formas desestruturadas, onde as pessoas falta a presença ou masculina ou falta a presença feminina, seja por circunstâncias naturais de morte ou seja por coisas circunstanciais de que aquele homem, aquela mulher não se entendeu como tal, se uniu a alguém, olhando o outro simplesmente como objeto, como algo de desejo, de prazer, gerou dali uma vida que deveria ser amada, querida, desejada também, para que se fortaleça. E de novo a gente volta para o mesmo ciclo. Então está faltando algo. A gente precisa entender que hoje somos chamados sim a dar um sim especial a Deus, porque como diz Isaías, né? A nossa vida foi desejada por Deus desde o ventre materno. Ele nos escolheu, cada um no seu lugar, mas para fazer com que verdadeiramente a palavra dele se cumpra na minha vida. E vai se cumprir quando um coração desejoso e ardente se abrir para viver a comunhão com Deus. Não vai ser mágica, é atitude, é escolha minha e sua para viver o caminho que Jesus propõe. Quando a gente fala hoje numa vida, bom dia Bel, bom dia Moisés, bom dia Marcelo, bom dia a todos vocês que chegaram aqui, que vão chegar, que vão passar. Muitas vezes a gente não entende, hoje parece que falar de uma vida que segue a Jesus, você está falando um absurdo. Não, meu irmão,
Deus deseja que nós trilhemos um caminho de santidade. E a vida de santidade é diferente do que você está vendo sendo proposto muitas vezes por aí. E quantas vezes falar de santidade dentro da nossa própria igreja tem incomodado. Parece que o outro está dizendo, e aí se incomoda e ainda tenta se combater, como se o outro fosse, né, simplesmente porque deseja viver a santidade, deseja viver aquilo que o catecismo pede, que a palavra pede, que a doutrina social pede, é alguém que está vivendo um absurdo de uma incoerência, alguém que está trazendo a sua própria verdade, não está bebendo da palavra, está bebendo do catecismo, está bebendo dessa tradição tão perfeita que é. E aqui já quero ir para a segunda fonte que nós estamos bebendo nessa manhã, que é a leitura, a pregação de um bispo da nossa igreja do século IV, para que você e eu percebamos o quanto a nossa igreja é rica. A nossa igreja não surgiu do dia para a noite, ela tem 2024 anos, ela bebe da tradição, sim senhor, ela bebe da palavra, ela bebe do catecismo, para que não se distorça a verdade nas atualidades que nós estamos vivendo. Quantas distorções! Mas o bispo vai dizer aqui, o bispo São Basílio Magno, e se a ele foi dado esse título, não foi à toa, foi porque foi um homem de fé, foi porque foi um homem de comunhão com Deus, foi porque um homem que botou a sua intelectualidade, sua teologia, sua filosofia a serviço da igreja, a serviço de mim e de você, para que escutando a palavra que ele prega, que é a palavra de Cristo, nós possamos nos encorajar para viver o nosso hoje. Nosso hoje que muitas vezes viver a verdade, volto a dizer, parece que incomoda muitos. Que absurdo é esse? E aí, olha só o que ele diz: a minha vida precisa se assemelhar a Cristo. A minha vida se assemelha a Cristo no batismo. A minha vida se assemelha a Cristo quando eu abandono a vida que nega a vontade de Deus. Olha só o que ele disse. Então, essa é o livro sobre o Espírito Santo de São Basílio Magno, bispo. E ele diz assim, há uma só morte que resgata o mundo e uma só ressurreição dos mortos. E aí ele vai dizendo assim, o desígnio de nosso Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levá-lo de sua queda e fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado por sua desobediência à intimidade divina. Ou seja, Deus quer nos resgatar para a intimidade com Ele. Ele quer te resgatar para que você seja íntimo dele. Olha só que palavra sábia desse bispo, que desde o século IV, nós estamos no século XXI, desde o século IV, na origem do cristianismo, esse homem já trazia para nós essa palavra, esse bispo. A vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua vida, apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento, nós que estamos vivendo essa Semana Santa, né? E a ressurreição não tiveram outro fim, não tiveram outro destino, não teve outra missão, senão salvar o homem, salvar você, salvar eu, salvar a todo homem, a toda mulher que queira viver uma vida nova em Cristo, não para viver as suas conveniências. E hoje, quando você bebe da palavra, quando você vai se inspirar na palavra, se inspirar no catecismo, se inspirar na doutrina social da igreja, você que é visto como errado. E olha o que o bispo do século IV vai nos dizer. Ei, toda a paixão, toda a vinda de Cristo, toda a encarnação tem um sentido. Salvar o homem para que, imitando a Cristo, não imitando ao diácono Luciano, não imitando a Isabel, não imitando aos membros da paróquia São Francisco de Assis, não imitando a Moisés, não imitando a Marcelo, não imitando a Padre Edson, não imitando a Silvana, não imitando a Jussi Lago, não imitando a Pretinha, não imitando a Rodrigo. Ei, é imitando a Jesus Cristo. É imitar a Jesus Cristo. E aí Isaías vai dizer, olha, desde o ventre da sua mãe você foi consagrado para imitar a Cristo, nesse hoje da vida. Você foi consagrado para ser uma flecha que vai levar a Cristo, que vai restaurar muitos Israéis por aí, né? Isaías vai dizer, a gente foi para resgatar Israel. Me permita voltar aqui, para não falar minhas palavras, mas a palavra de Deus, né? Não trabalhei em vão. Aí o Senhor, aí diz aqui, e agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e que eu possa unir Israel a Ele. Ou seja, existem pessoas que precisam ser recuperadas por mim e por você.
pelo seu testemunho, pela sua vida cristã, pelo seu testemunho diário, Deus vai salvar muitas pessoas. E aí cabe a nós escolhermos viver esse amor, este dom e essa graça. E aí ele vai dizer, ó, voltando para a leitura de Basílio Magno: salve Ribinha, abraço minha querida, né? Voltando aqui então, né? Rezemos por nosso Padre Manuel, né? Por defender a nossa fé, está vivendo o que está vivendo. Então rezemos também por Padre Manuel. Precisamos ter coragem de nos posicionar naquilo que é nosso. Aquilo que é nosso não pode ser invadido por qualquer um, achando que vai invadir e viver a sua experiência de fé, invadindo o nosso espaço, aquilo que é nosso, aquilo que é sagrado. O que é sagrado do outro é sagrado, não é sagrado para mim, então eu preciso respeitar. Ponto. Fechou parênteses e voltemos aqui. Então que São Basílio Magno nos ajude a rezar. Ele está nos ajudando a entender que tudo que Cristo viveu, toda a economia da salvação, toda a história de Deus, desde o momento em que Ele chamou Abraão, o pai da fé, até os dias atuais, Deus te abençoe, até os dias atuais, Ele fez por uma causa, né? Salvar o homem, para que, imitando a Jesus Cristo, Ele recuperasse a primitiva adoção filial. E a primitiva adoção filial é você não esquecer que você é imagem e semelhança de Deus. Deus te fez semelhante a Ele, Deus me fez semelhante a Ele, para que nós possamos governar, dominar tudo aquilo que nos cabe. Primeiro dominar a si próprio, depois ajudar o mundo a se tornar um mundo verdadeiramente voltado para Deus. Hoje, e aí lembrando o nosso Pai Seráfico, né? Que se precisar, abram a boca. Que eu e que você possamos ter uma vida tão digna de ser vivida na nossa condição, né? No nosso lugar como família, como diácono, como leigo, como solteiro consagrado, enfim, em todas as nossas condições, mas somos chamados a viver uma experiência no qual a nossa vida seja também usada para resgate da vida de muitos. Porque a nossa vida não foi em vão, foi escolhida a dedo por Jesus, por Deus, lá no ventre da sua mãe. Lá naquele momento, né, da concepção. E aí ele vai dizer: mas como poderemos assemelhar-nos a Cristo? Como poderemos viver uma vida como Cristo viveu? Como poderemos ser um outro Cristo nesse mundo de hoje? O bispo do século IV vai nos dizer então: sepultando-nos com Ele por meio do batismo, somos batizados, recuperando a dignidade do nosso batismo, entendendo que somos reis, profetas e sacerdotes. Pela dignidade que nos foi dada no nosso batismo, somos reis, profetas e sacerdotes. Né? E essa dignidade nos dá uma missão única, específica nesse mundo. É aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Me dá medo o que eu sou para vocês, mas me dá muita alegria e conforto no que eu sou com vocês. Ele era um bispo, e dá medo a ele porque ele estava à frente do povo de Deus, ele estava conduzindo o povo de Deus, ele tinha um ofício de rezar e de cuidar, de zelar, de educar, e a quem mais foi dado, a mais será cobrado, né? Mas ele sabia que ele era, com todos os fiéis, um batizado de Deus, profeta, rei, sacerdote, e a sua vida era uma vida em missão, para atrair muitos outros homens e mulheres para perto de Deus. E aí o bispo vai nos dizendo, o bispo São Basílio Magno vai dizendo: como é que eu vou me assemelhar a Cristo? Portanto, para atingir, aí ele vai: mas como poderemos nos assemelhar a Cristo em sua morte? Sepultando-nos com Ele por meio do batismo. Em que consiste esse sepultamento e qual é o fruto dessa imitação? Aí ele vai dizer: olha, se você, Ribinha, se você, Luciano, se você, Bel, se você, tantos homens e mulheres, se você se assemelhar a Cristo, viver uma vida em Cristo, em primeiro lugar você vai conseguir, sabe o quê? Em primeiro lugar precisa fazer, sabe o quê? É romper com a vida passada, é romper com a vida de pecado, é romper com aquilo que nega a graça de Deus. E hoje nós vemos um afrouxamento, hoje nós vemos um convite muitas vezes feito aleatório, meu Deus, para que a gente possa se dirigir ao pecado, para que a gente possa aceitar isso. Não estou dizendo que ninguém é perfeito, não. O diácono não é perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito nesse mundo. Mas a base não pode ser jamais: o que é mal, o que é ruim, o que é pecado. Então somos chamados a viver, sim, olhar para as nossas fontes. Volto a dizer, o cristão católico, ele se baseia
não só, né, por um pilar. Nosso pilar é a Bíblia, a tradição, né, a tradição, o magistério e a palavra de Deus. É um tripé: tradição, magistério e palavra de Deus. E essa tríade vai nos dando então a ciência, a sabedoria que foi deixada por Deus e acessada por nós, batizados e batizadas. Filhos amados de Deus, profetas, reis e sacerdotes que têm a missão de anunciar a verdade. Não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade deixada por Deus. Que isso fique muito bem claro, né? Que fique bem claro. E aí o bispo ainda vai dizendo, né? Em primeiro lugar, é preciso romper com a vida passada, romper com o pecado, romper com aquilo que nega a presença de Deus na sua vida e a comunhão de Deus na sua vida. Depois, mas ninguém pode seguir isso se não nascer de novo, conforme a palavra do Senhor. Olha lá, o que é preciso fazer? É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo, Luciano. É preciso nascer de novo hoje. É preciso descer as águas do batismo, tomar consciência da sua água do batismo, né? Para que você possa ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, colocado nas mãos de Deus para ser instrumento dele, servo e serva dele, nesse lugar que você está, e que você tenha coragem de ser uma presença não ausente, porque muitas vezes tem muito cristão por aí que está ausente, está vendo errado e não fala por medo. Está vendo errado e não fala por medo de ser processado, por medo de ter o nome exposto numa rádio, né? Como aconteceu com o nosso irmão. O errado é errado. O errado vai ser cobrado. O errado está errado e pronto. Cada coisa tem cada coisa no seu lugar. Né? Eu não posso achar que o meu direito a expressar a minha fé pode me levar a entender o espaço sagrado do outro como eu quero. Usando esse exemplo específico, mas muitos outros, que nós tenhamos a coragem de falar a verdade, e não só falar, mas viver a verdade. E você sabe quando você não está na verdade. Procure sua confissão, procure, né, a Eucaristia, procure se melhorar como pessoa, porque hoje também a gente vai vendo isso, né? Ah, você não é perfeito, a família não é perfeita, e por que está falando daquilo que é o outro? Não, irmão, a minha família não é perfeita. Eu tenho consciência disso, mas somos chamados a viver essa experiência de uma busca da perfeição. Alicerçados em Jesus, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, que a minha família se assemelhe a esta família, não a família que eu bem entendo e quero. Claro que existem configurações de famílias por aí, não estou dizendo, não estou negando, mas que a gente tome consciência que Deus vai nos chamando no lugar em que nós estamos, né, a dar resposta de amor na verdade deixada por Deus. É isso. E o bispo ainda, para terminar aqui a fala do bispo, ele vai dizendo: em primeiro lugar é preciso romper a vida passada, mas ninguém pode conseguir isso se não nascer de novo, conforme a palavra do Senhor, porque o renascimento, como a própria palavra indica, é o começo de uma vida nova. Então, meu irmão, minha irmã, já se aproximando ao final do nosso programa de Boa com Lupax de hoje, que eu e que você tenhamos a coragem de nascer de novo. Nascer de novo porque, volto ao que Isaías diz, a sua vida foi escolhida a dedo por Deus para nascer. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te consagrou para ser cristão católico. Deus já te consagrou para ser ser humano, amado, querido, desejado por Deus. E que você possa encontrar a Jesus Cristo. E encontrando a Jesus Cristo, você viverá uma experiência nova, porque quem encontra Jesus muda de atitude, muda de posicionamento, muda de lugar e tem a coragem de se posicionar. Porque tenha certeza, cristão nenhum vai ser bem acolhido quando ele está vivendo uma vida de santidade, está vivendo uma vida buscando pelo menos a perfeição, buscando ser melhor a cada dia, não se achando melhor do que ninguém, mas buscando a perfeição. O itinerário de santidade precisa fazer parte da minha vida e da sua, para que a gente possa realmente todos os dias nascer de novo para Deus. Senhor, eu quero ser teu instrumento. Senhor, eu quero ser o teu servo hoje. Senhor, eu caí, vai buscar os sacramentos. Ele não deixou à toa os sacramentos para a gente, meu povo. Já se confessou? Semana Santa está aí. Os mutirões de confissão, seu padre provavelmente hoje deve estar atendendo na sua paróquia. Busque a confissão, recomece.
O importante é não deixar de se lavar todos os dias, lavar essa mente, lavar esse coração e lavar principalmente nos sacramentos que Deus deixou pra gente, tá bom? Então esse foi o nosso Meu Povo, Meu Povas, meus povos e minhas povas, obrigado pela paciência. Um beijo muito especial a Bel, a Ribinha, ao pessoal da Boca do Rio, enfim, a todos vocês que passaram aqui, que vão passar. Não esqueçam, né, de se inscrever, não esqueçam de seguir, não esqueçam também de anunciar, né, que a Lupax Diaconia Digital trabalha voltado para o desenvolvimento humano, sim, fé e razão unidos por um propósito de levar desenvolvimento humano para as nossas famílias. Porque se família não se fortalecer, se a família não tiver uma formação permanente, tanto espiritual, como também naquilo que Deus deu a ela a possibilidade de acessar do melhor da sabedoria que existe no mundo, essa família com certeza corre sérios riscos de se enfraquecer. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa ser um instrumento, um parceiro dessa missão Lupax, de levar, sim, não simplesmente, né, produtos, mas produtos para transformar vidas, para transformar famílias, com formação que a família pode fazer em casa de forma prática, né? Formação que a família pode fazer num lugar específico, né? Participando de um evento específico, né? E vem coisa nova por aí, com fé em Jesus Cristo, colocando nas mãos de Deus. Que você reze então por este diácono que quer unicamente servir a Deus com toda a potência que Ele deu a ele para servir, que foi a inteligência que vai ser colocada a serviço do reino, para restaurar famílias, para me restaurar, para restaurar minha própria família todos os dias e ajudar famílias a se levantarem para o Senhor, porque a minha vida e a sua foi consagrada desde o ventre materno e Deus não nos chamou à toa para as nossas vocações, tá bom? Receba então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus te conduza. Glorifique a Deus com a sua vida. Vá em paz e que o Senhor vos acompanhe para viver dignamente este dia. Tchau, tchau, minha gente. Uma boa e santa Semana Santa. Filho Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé